Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Preparados para mais um vídeo? Para mais um dia onde a gente vai abrir a nossa mente ainda mais para experimentar esse transbordo de Deus nas nossas vidas. A Escritura nos mostra que Deus é um Deus mais que abundante. Então, a intenção de Deus é nos conduzir a um transbordo. Quando Jesus fez milagres ali da multiplicação dos pães e dos peixes, a gente vê relatos de que antes não havia nada o suficiente, mas depois do milagre sobraram. Então Deus é o Deus mais que abundante. Ele quer nos levar a experimentar um transbordo nas nossas vidas. Fique comigo nesse vídeo. Não está interligado com os outros vídeos, então se esse é o seu primeiro vídeo, pode assistir, você não vai ficar perdido, muito pelo contrário, eu acredito e declaro que você vai ter a sua mente aberta para experimentar um transbordo da parte de Deus. Vou beber aqui a minha água enquanto o pessoal vai chegando e a gente já começa com mais uma mensagem simples, objetiva, com o transbordo de Deus, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre declarações proféticas. Declarações proféticas. Muitas vezes a gente acha que a oração poderosa é a oração feita gritando, é a oração feita com raiva, é a oração feita de joelhos, é a oração feita correndo, marchando, sei lá. Isso tudo é bênção, mas eu acredito que a oração poderosa é a oração carregada de declarações proféticas. O que seriam essas declarações proféticas? Na minha opinião, declarações proféticas é quando eu e você sabemos de uma passagem da Bíblia, sabemos de um versículo da Bíblia, sabemos de uma promessa bíblica e a gente declara isso pela fé, através da oração. A Escritura fala que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando a gente ora a palavra de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Eu quero falar com você sobre um versículo que está lá em Isaías 43, versículo 26. É o próprio Deus falando assim, ó: desperta-me, Deus falando, desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta-me as tuas razões, as tuas causas, para que te possas justificar. Olha só que interessante, o próprio Deus. Se a gente for versículos ali um pouco à frente, antes, a gente consegue chegar à conclusão de que aquele pessoal, aquele povo, para quem Deus falou isso, eles não estavam numa situação assim muito boa. Há um versículo ali, se eu não me engano, 2 antes ou 3 versículos antes, ou não sei, você vê lá Isaías 43. Se não vai ficar muito longo aqui, mas basicamente Deus fala assim: olha, você, Jacó, não me invocou e você, Israel, se esqueceu de mim. Se a gente for ver, se trata da mesma pessoa, né? Jacó tinha o nome de Jacó, era algo pejorativo, algo ruim, algo negativo. Israel depois é algo positivo. Então Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Então quando Deus fala assim: você, Jacó, não me invocou, quer dizer, você quando estava ruim, você não me invocou, você não me buscou. Mas quando você ficou bom, quando você teve um encontro comigo, quando eu te restaurei, aí você se esqueceu de mim, você se enjoou de mim. Então são dois extremos. Há pessoas que estão más no ponto de vista espiritual. Estão enroladas em pecado, mergulhadas em pecado, e elas não buscam a Deus. Elas não invocam o Senhor. Mas depois também tem aquelas que experimentam uma mudança da parte de Deus, experimentam um novo nascimento, mas há um determinado momento que elas enjoam, elas desanimam, elas deixam de lado o primeiro amor. Então são dois extremos de que Deus está falando ali: olha, nenhuma coisa nem outra. Você tem que perseverar, continuar me buscando, não enjoar e também não se esquecer de mim. Então são dois extremos. Então aquele pessoal, esse povo, estava numa situação má. Aí Deus, o que ele diz a seguir? Fala assim: olha, desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo.
apresenta-me as tuas razões, as tuas causas, para que eu te possa justificar. Não é que Deus se esqueceu das suas promessas, não é que Deus se esqueceu do seu amor, não é nada disso. O que Deus queria é que o povo se lembrasse das promessas de Deus e buscassem a Deus com base nessas promessas, com base nessas razões, com base nessas justificativas. Hoje, qual que seria a nossa justificativa para entrar na presença de Deus com ousadia? Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu me enganei aqui. Mas lá em 1 João 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí lá em Romanos, aí sim, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, qual que seria a justificativa que a gente pode trazer para as nossas vidas hoje? Deus falou assim, ó, desperta-me, lembra? Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta-me as tuas razões, as tuas justificativas, as tuas causas, para que eu te possa justificar. Qual que seria a nossa justificativa hoje? Jesus. Jesus é a nossa justiça. Lembra? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então é muito importante nós termos em mente a palavra de Deus. Quer ver um exemplo diferente? Jesus, lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus estava jejuando. E lá fala, olha só, lá fala que, mais por final, Jesus teve fome. Não é que Jesus era 100% homem, 100% Deus e não se sentiu tentado. Não teve vontade, não teve inclinações, não teve desejo. Não, ele teve. Lá fala que ele teve fome. E mesmo tendo fome, ele andou em vitória. Porque mesmo tendo fome, o diabo chega e tenta. Satanás chega e tenta ele. E diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus faz? Jesus manda um exército, Jesus começa a orar de joelhos, Jesus começa a marchar, Jesus começa a estender as mãos, Jesus começa a gritar. Não. Como é que Jesus venceu? Pela palavra. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Jesus venceu pela palavra. Aí Satanás diz, leva Jesus ao cume, ao pináculo do templo, a um lugar alto, e diz, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos darão as ordens ao teu respeito. O que Jesus fala? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo leva Jesus num lugar alto e mostra todos os reinos da terra e diz, se prostrado me adorares, eu te darei tudo. O que Jesus faz? Está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Louvor, adoração, honra, glória. Como que Jesus venceu? Através da palavra. Através da palavra. O próprio Jesus depois fala que a gente peca por não conhecer a palavra de Deus. O próprio Jesus fala assim, olha, vocês falham porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. O próprio Jesus falando assim, ó, vocês falham porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é muito importante a gente ter em mente a palavra de Deus. Em Oséias 4, versículo 6 diz, o meu povo perece por falta de entendimento. Qual que é a oração poderosa? É a oração carregada de declarações proféticas. É a oração que a gente faz reivindicando
a palavra de Deus. A Escritura fala, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando a gente ora a palavra de Deus, as coisas têm que acontecer. Quando você passa por uma dificuldade, quando você vê algo correndo mal na sua vida, o que você diz? Como que você ora? Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quando você se sente tentado, quando você se sente pressionado, você pode dizer, a Escritura diz que no dia em que eu te invocar, está lá em Salmo, baterão em retirada todos os meus inimigos. Porque bem sei isto, o Senhor é comigo. Quando você quer experimentar um transbordo da parte de Deus, o que você pode orar? Pode orar o que está lá em Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O propósito de Deus para mim e para você é o transbordo. Porque Deus é o Deus mais que abundante. Quando a gente se sente sozinho, o que a gente pode dizer? Eu creio que está escrito lá, pode uma mãe se esquecer do filho a quem ainda se amamenta, eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Eu tenho o vosso nome gravado em minhas mãos. A gente precisa ter em mente a palavra de Deus. Se a gente não tiver em mente a palavra de Deus, como que nós vamos andar em vitória? A Escritura fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando a gente tem em mente a palavra de Deus, a gente consegue guerrear e andar em vitória. O meu povo perece por falta de entendimento. Qual que é a oração poderosa? A oração poderosa é aquela oração carregada de palavras, de declarações proféticas. A grande questão é, olha só, como que nós vamos fazer declarações proféticas se nós não sabemos a Bíblia? Se nós não buscamos a Deus? Se nós não lemos a Bíblia, se a gente não gasta tempo com Deus, se a gente não investe tempo com Deus? É muito importante a gente ler a Bíblia, não é apenas pela questão histórica, questão daquilo que Deus fez e tal, isso também é bom, mas a gente precisa ter em mente a palavra de Deus porque é a nossa espada, é a forma como nós vamos andar em vitória. Orações poderosas são orações carregadas de declarações proféticas. No seu dia a dia, você pode utilizar de declarações proféticas. E quando você vai buscando mais a Deus, quando você vai lendo mais a Bíblia, você vai entronizando a palavra de Deus. E quando você enfrenta uma dificuldade, alguma situação, você já sabe como que você vai declarar. Está escrito. Como Jesus fez. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Quando você enfrenta uma enfermidade, você diz, está escrito, pelas suas pisaduras eu pude ser sarado. Quando você está com falta de paz, o que você pode dizer? O castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado. A Escritura fala que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Quando você tem dificuldades em dormir, o que você pode dizer? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é comigo. A gente precisa declarar a palavra de Deus. Quando a gente declara a palavra de Deus, a gente reivindica aquilo que está na palavra de Deus, as coisas têm que acontecer. Não existe outra opção. Não existe outra opção. Uma coisa é a gente dizer assim, eu declaro. Outra coisa é você dizer, a palavra diz. A Escritura diz, está escrito, está escrito, está escrito. Aí sim, você tem uma oração poderosa. Uma oração poderosa. É quando você engloba nessa oração declarações proféticas, reivindicando para o natural aquilo que Deus já determinou na sua palavra. Ok, pessoal? Pessoal, todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova, objetiva, simples, para que você possa ter a sua mente aberta para experimentar um transbordo da parte de Deus, ok? Considere se inscrever, comentar, interagir aqui nesse vídeo,
partilhar com seus amigos. E como sempre, eu te espero amanhã para mais um dia onde a gente vai falar sobre o transbordo de Deus. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe.